Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. A primeira articulação que foi feita no âmbito do Feminicídio Zero foi exatamente discutir com os clubes de futebol e com as torcidas de futebol. Um ambiente que a gente sabe, né, culturalmente no Brasil, é de incentivo à masculinidade tóxica, ao machismo. Pesquisas já apontam que em dias de jogo, né, de futebol, aumenta o índice de violência sexual e de importunação sexual em relação às mulheres, né, e, portanto, ir dialogar com esses clubes, com essas torcidas, para que eles adotem ações de discussão, de incentivo à denúncia contra a violência, de debate com as torcidas organizadas para que hajam protocolos de comportamento, né, do que não pode ser feito dentro de um estádio em relação às mulheres. É fundamental para que a gente consiga influenciar isso de maneira cultural mesmo. Olá, eu sou Adriana Bernardes e ao meu lado Cibele Negromonte, e hoje nós vamos bater um bate-papo com a Pagu Rodrigues, diretora de Proteção de Direitos da Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres do Ministério das Mulheres. Nesse bate-papo a gente vai falar muito sobre prevenção, sobre o que está sendo feito pelo governo federal para enfrentar a violência contra a mulher, para reduzir feminicídios e sobre o que vem aí pela frente, né, Pagu? É isso mesmo, bom dia, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pela presença. Obrigada. Pagu, vamos começar falando sobre esse lançamento do monitoramento da Casa da Mulher Brasileira. O que é esse monitoramento e de que forma ele vai contribuir para a melhoria do atendimento dessas mulheres em situação de violência? Bom, a gente lançou ontem, né, um painel mesmo. Na nossa perspectiva é que seja um painel mesmo para acompanhamento e controle social, para que a população brasileira tenha acesso e conhecimento de quais são os investimentos que o Ministério das Mulheres está fazendo, que o governo federal está fazendo para as mulheres em situação de violência. Então, ele é um painel que vai trazer o estado da arte, vamos dizer assim, né, das casas da mulher brasileira, que é um dos principais equipamentos que a gente tem hoje no Brasil, na rede de enfrentamento à violência, para acolher, para dar assistência e apoio jurídico para mulheres que estão em situação de violência e que a gente entende que as pessoas precisam saber e acompanhar. Então, ele traz os dados de investimento orçamentário, ele traz os estados onde já tem funcionamento de Casa da Mulher Brasileira, ele também traz o estado da arte das casas que estão em andamento, em construção, e a listagem das casas que virão a ser implementadas e inauguradas. Eu acho que é uma iniciativa importante, pensando, né, a conjuntura que a gente está vivendo, a epidemia de feminicídios que a gente está vivendo no Brasil, colocar a sociedade também para conhecer quais são essas políticas e quais são as iniciativas que o governo federal tem adotado nesse sentido. Hoje são quantas casas no Brasil e no DF? Já tem a casa, nós temos a nossa casa aqui? Em funcionamento hoje no Brasil, a gente tem 10 casas. De 2023 para cá, a gente já inaugurou mais 3 casas da mulher brasileira, com um investimento aí já na ação de enfrentamento à violência de 296 milhões, pensando toda a política, né, das casas da mulher brasileira. O Distrito Federal tem um equipamento hoje sim, de atendimento a mulheres em situação de violência na região da Ceilândia, que é a Casa da Mulher Brasileira do DF, conhecida, né, como Casa da Mulher Brasileira do DF, mas nossa meta é entregar até 2026, nessa nova listagem de casas que estão para ser implementadas nas grandes capitais, uma Casa da Mulher Brasileira aqui para o Distrito Federal. E o processo está em fase de negociação. É um processo que é importante dizer para a população, ele não é rápido, né? A gente faz o contrato de repasse com a Caixa Econômica e depois entra o processo de licitação. É uma média mesmo de 1 ano e meio para que uma casa fique completa, equipada, com o serviço funcionando para ser entregue para a população. Mas sim, está em negociação com o governo federal e o GDF, uma Casa da Mulher Brasileira aqui. Seria mais uma? Seria mais uma. Não desativaria da Ceilândia? Não, porque existem serviços em funcionamento na Ceilândia de apoio psicossocial, de atendimento jurídico, de acolhimento dessas mulheres em situação de violência, que precisam permanecer dentro do fluxo da rede de enfrentamento à violência aqui do GDF
e que também acolhem mulheres que estão naquela região, né, naquele entorno. Então, nossa expectativa nunca é diminuir serviço, é ampliar o serviço existente. Então, tendo mais uma Casa da Mulher Brasileira, o que a gente faz é ampliar o serviço da rede de enfrentamento à violência aqui no Distrito Federal. Pagu, como em todo o país, o Distrito Federal também enfrenta um desafio grande no combate à violência contra a mulher e aos feminicídios, né, que é o ápice da violência contra a mulher. No ano passado, batemos, infelizmente, um recorde de mortes de mulheres assassinadas pelos seus companheiros, ex-companheiros, em função do gênero. Como é que vocês analisam, como é que é o cenário do Distrito Federal em relação ao resto do país nessas questões de violência contra a mulher, na política de combate à violência contra a mulher? Eu acho que o cenário do Distrito Federal, ele é tão complicado quanto a gente assiste em alguns estados do Nordeste, do Norte do país. Acredito, né, e tenho acompanhado mesmo, que aqui no GDF uma série de medidas já foram tomadas pelo governo, em parceria inclusive conosco no Ministério das Mulheres, para que esses índices reduzam efetivamente. O Distrito Federal foi um dos primeiros estados, lugares que instituiu o Pacto, né, de Prevenção aos Feminicídios, que é uma política do governo federal. A gente instituiu ela em agosto de 2023. Em março deste ano, a gente lançou a público um plano de ações para prevenção aos feminicídios que conta com 73 ações, entre ações exclusivas do Ministério das Mulheres e ações que são de parceria com outros ministérios, e o Distrito Federal largou na frente ao fazer a pactuação o mais rápido e o mais breve possível conosco no governo federal, e que já tem, inclusive, um plano de ação e implementação. Também sabemos, né, que para além da implementação do pacto, da discussão da Casa da Mulher Brasileira, o Distrito Federal vem sendo atuante em ações de prevenção, que a gente chama de prevenção primária, né, que são as ações de conscientização, de campanhas que debatam a violência contra mulheres e, portanto, que debatam também a cadeia que leva, né, aos feminicídios. Então, eu acho que as expectativas, no médio prazo, é que o Distrito Federal consiga concretizar e efetivar a redução desses índices de feminicídio, assim como a gente entende que todas as ações que o Ministério tem levado para frente hoje, em âmbito nacional, com todos os estados, deverá impactar esses índices no próximo período. E daí eu estou falando exatamente do pacto, que vai ser aderido pelos demais estados agora, nos 21 dias de ativismo, mas também a Articulação Nacional pelo Feminicídio Zero, que foi lançada pela ministra em agosto agora, no Agosto Lilás, que é uma articulação nacional mesmo, para dialogar com os diferentes setores da sociedade, incluindo empresas, clubes de futebol, organizações da sociedade civil, para conscientizar, criar ações conjuntas e combinadas com o Ministério das Mulheres que debatam a importância de todo mundo tem que se envolver para impedir que uma mulher sofra uma violência. Porque isso é um problema da sociedade, não é um problema, né? E assim, eu acho que tem que ter uma campanha muito forte junto ao homem, né? O que vocês têm feito em relação a isso? E, sobretudo, também a formação de crianças e adolescentes. Crianças que, inclusive, vivem em lares, sim, que sofrem violência doméstica e que acabam naturalizando a situação, né? De ver o pai agredindo a mãe. Aquilo vai ser natural, quando ele crescer, provavelmente vai repetir a mesma ação. Como é que vocês estão trabalhando isso em formação dessas crianças e desses adolescentes? Pensando aí no Feminicídio Zero como essa utopia social que a gente quer, a gente tem algumas ações em andamento. Então, a primeira articulação que foi feita no âmbito do Feminicídio Zero foi exatamente discutir com os clubes de futebol e com as torcidas de futebol. Um ambiente que a gente sabe, né, culturalmente no Brasil, de incentivo à masculinidade tóxica, ao machismo. Pesquisas já apontam que em dias de jogo, né, de futebol, aumenta o índice de violência sexual e de importunação sexual em relação às mulheres, né, e, portanto, ir dialogar com esses clubes, com essas torcidas, para que eles adotem ações de discussão, de incentivo à denúncia contra a violência, de
debate com as torcidas organizadas para que hajam protocolos de comportamento, né, do que não pode ser feito dentro de um estádio em relação às mulheres, é fundamental para que a gente consiga influenciar isso de maneira cultural mesmo, né? Isso está sendo tratado também com igrejas, empresas? Tem sido tratado com as grandes empresas, uma série de setores, né? Privados fizeram adesão ao Manifesto do Feminicídio Zero, grandes marcas, inclusive, fizeram essa adesão. As igrejas, o apelo, né, que a gente fala que o Feminicídio Zero tem é exatamente esse. Mesmo a pessoa, né, que às vezes tem ali uma cultura um pouco mais conservadora, machista, não vai ser favorável ao assassinato de uma mulher, não vai ser favorável ao feminicídio. Então é nesta chave de debate que a gente entende que tem que debater com as igrejas, porque quando a gente conversa e faz o diálogo com os religiosos, todo mundo é unânime em dizer, não, tá errado. As mulheres não podem ser assassinadas, as mulheres não podem sofrer feminicídio. E eu acho que a partir desta chave é que a gente consegue debater a ligação. Então a gente não pode permitir que essa mulher continue sofrendo violência doméstica. A gente não pode permitir que o marido dela cometa violência psicológica. A gente não pode permitir e achar que é normal ter violência intrafamiliar, né, em relação inclusive às crianças. Então, eu acho que a chave do debate com a igreja vai nessa direção. E sim, a gente sabe que tem setores resistentes, mas a gente também já sabe que tem setores dentro da igreja evangélica, mesmo das igrejas católicas, que estão em apoio absoluto à articulação pelo feminicídio zero. E a gente espera que isso avance ainda mais. E eu acho que uma outra ação, né, que a gente chama de prevenção terciária, que é ação e medida reparatória, que é o que a gente não gosta de debater, mas que às vezes a gente precisa debater. É a lei, né, que institui uma pensão para órfãos do feminicídio, pensando exatamente numa política de Estado reparatória. Eu estava até pesquisando aqui, você tocando nessa questão dos órfãos do feminicídio, estava até pesquisando aqui uma matéria que a gente fez recentemente, publicada em 31 de outubro deste ano, revelou que os feminicídios, desde que a lei foi instituída, deixaram 403 órfãos no Distrito Federal, né? Aqui existe um auxílio, para essas vítimas de feminicídio, né? Que estão em situação de vulnerabilidade. E o que você está dizendo agora é que isso vai ser uma política nacional. Nacional. E que a gente, nos 21 dias agora, já entrega a regulamentação dessa política para que o benefício passe a ser pago para as crianças órfãs de feminicídio, independente se elas têm tutor legal, se elas vão ser cuidadas, né, por alguém ali da família próxima, desde que os representantes ali da família que cuidem dessa criança não estejam envolvidos diretamente, né, com o feminicídio dessas mães. A ideia é que sim, que elas possam ser assistidas. Já tem o valor definido? O valor se eu não me engano, é de 23% da renda, né, total daquela família. Vai dar uma média aí de um salário mínimo por criança assistida. É uma renda que a gente entende suficiente, mas não a mais adequada, porque a gente sabe, né, que muitas crianças que são órfãos de feminicídio hoje, elas realmente vêm de uma família de origem bastante pobre, sem assistência, né, e sem acesso a uma série de benefícios. Porém, a renda de um salário mínimo por criança, então se a mulher, né, ali que foi vítima de feminicídio tinha 3 filhos, os 3 filhos vão receber o benefício. Então é um cálculo possível, né, é um cálculo bastante factível, é um investimento necessário da perspectiva de política reparatória do Estado e que, decretando-se a regulamentação que já está em fase de publicação, a partir, imagino que de janeiro, essa política já passe a vigorar com implementação efetiva. Você tem falado muito aí dos 21 dias de ativismo, né? Detalha pra gente o que são esses 21 dias de ativismo e, na prática, o que vai ter, a sociedade vai receber. Tá. Assim, os 21 dias
conhecido, na verdade, mundialmente, historicamente, como os 16 dias, né, de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que é, na verdade, uma data que marca historicamente o assassinato de algumas mulheres lutadoras por direitos das mulheres, e que é como se fosse uma campanha mesmo de discussão com a sociedade, para que a sociedade consiga pensar ações que impactem na diminuição dos índices de violência contra as mulheres. No caso do Brasil, esta ação, né, de 21 dias, ela inicia-se a partir do Dia da Consciência Negra, na compreensão e na chave que a gente tem que as maiores vítimas de violência no Brasil, ou as que estão em situação mais precarizada de trabalho, são mulheres negras. 60% dos feminicídios hoje, né, são de mulheres negras no Brasil. Então, é simbólico também quando a gente marca, né, os dias de ativismo pelo enfrentamento à violência a partir da consciência negra. E aí a gente starta esse processo. Dentre as entregas previstas esse ano para os 21 dias de ativismo está exatamente a regulamentação dos órfãos do feminicídio. Estamos prevendo também entregar a regulamentação do protocolo Não é Não, que daí é para regular, né, e para acolher e apoiar mulheres que estão em situação de violência em casas noturnas, bares, muito por conta de todo o debate, né, dos estupros que a gente viu serem cometidos aí por jogadores de futebol em casas noturnas, né? Como é que seria esse protocolo? Ele é um protocolo que vai estabelecer regras de funcionamento para os estabelecimentos, que deve ter pelo menos uma pessoa preparada, qualificada para atender mulher em situação de violência, se ela estiver sofrendo importunação sexual, se ela foi estuprada, se ela estiver sofrendo qualquer tipo de violência dentro daquele ambiente onde há venda de bebida alcoólica, né, que a gente fala, ela deverá ser acolhida, atendida e apoiada. O agressor deverá imediatamente ser afastado do ambiente daquela casa noturna, daquele espaço, e o ambiente dos bares, das casas noturnas deverão incentivar também cartazes, informações dentro do seu próprio espaço, para que se essa mulher precisar acionar qualquer canal de emergência, que ela possa ser atendida. Mas é mais do que isso, né? É você preparar esses ambientes, essas casas noturnas, para que elas sejam realmente adequadas ao ambiente mesmo, para que as mulheres possam frequentar esse ambiente com segurança. Então, a ideia é incentivar mesmo que todas as casas noturnas, todos os bares, todos os lugares onde há venda de bebida alcoólica, que essas mulheres possam se sentir seguras por frequentarem um ambiente coletivo, público, em que elas querem se divertir, em que elas querem poder compartilhar momentos de descontração, né? Sem precisarem ser importunadas por isso ou culpabilizadas por estarem vivenciando aquele espaço. Então, o protocolo Não é Não, ele entra na chave também de discutir o que é o assédio sexual, o que é a violência sexual, o que é a importunação sexual no espaço coletivo. Porque a gente tem leis, a gente tem tipificações que criminalizam a violência em âmbito doméstico, e quando essa mulher frequenta o espaço público, ela continua sofrendo violência, só que de outros tipos. Então precisa regulamentar isso também. E vai ter algum tipo de incentivo? Não incentivo, qualificação das pessoas, né, que trabalham nesses ambientes. A gente tem discutido com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para que sim, seja obrigatório minimamente que esses estabelecimentos preparem a sua equipe com uma qualificação dada pela Escola Nacional de Defesa dos Direitos do Consumidor, né? Também não desincentivaremos, na verdade a gente vai incentivar iniciativas que tiverem em âmbito privado ou de universidades para fazerem essas qualificações e essas formações, para que as equipes sejam não só preparadas para identificarem essas violências, mas que também possam compreender qual é o fluxo de acompanhamento e de atendimento de uma mulher quando ela sofre violência. Porque em muitas situações, não adianta você só pegar essa mulher, colocar ela no Uber e mandar ela embora para casa. Ela precisa ser direcionada para a rede, ela precisa
ser direcionada para um equipamento de saúde, ela precisa ser direcionada para uma delegacia, 190 precisa ser acionado, o LIC 180 precisa ser acionado. E isso exige preparo mesmo. Nem todo mundo conhece como esse fluxo funciona. Então, sim, haverá qualificação e haverá um processo que é de qualificação obrigatória. Nossa perspectiva é que na regulamentação essa qualificação seja feita uma vez a cada 6 meses, para quem estiver responsável por isso dentro do estabelecimento. E ainda dentro desses 21 dias de ativismo, o que a gente pode falar mais de ação? Também tem, eu acho que o Disque 180 entra ali. O LIC 180, né, ele já foi, a nova contratação do LIC 180 já foi inaugurada em março desse ano, porque o LIC 180, nos últimos 6 anos, ele ficou vinculado ao Disque 100, sofreu um desmonte mesmo, a gente fez uma nova contratação, ampliou o número de atendentes do LIC 180. Nos 21 dias de ativismo agora, a gente vai pactuar com o que a gente chama de ponto focal do LIC 180 nos estados, para garantir ainda mais a qualidade do serviço e que o serviço possa chegar concretamente nos territórios mais distantes. Ele é um canal tridígito que você pode acessar pelo telefone, mas ele também tem um WhatsApp, então as pessoas podem acessar o LIC 180 hoje pelo WhatsApp, e as atendentes, elas estão qualificadíssimas para lidar também com os novos tipos e novas tipificações de violência. Por exemplo, entender e identificar o que é um caso de misoginia, o que é um caso de violência política, o que é um caso de violência psicológica, o que se trata de fazer esse atendimento quando essa atendente atende uma mulher negra, atende uma mulher quilombola, atende uma mulher indígena, porque são especificidades ali que precisam ser consideradas quando ela atende uma mulher trans, e que com essa nova estrutura, o LIC 180 hoje dá conta de fazer com a devida qualidade, além dele voltar a ser gerido pela pasta de origem, que é o Ministério das Mulheres. A gente vai entregar também o pacto, né, com os estados agora, nos 21 dias. Você estava falando que a meta é reduzir 16% dos feminicídios no país. A meta é que com o Pacto de Prevenção aos Feminicídios, com as 73 ações previstas, que a gente consiga, né, minimamente até 2027, impactar nesse índice, né, de redução de 16%. Isso num cálculo inicial de indicador. É óbvio que a gente quer conseguir chegar muito mais do que isso, e por isso ampliar a política das casas da mulher brasileira, o LIC 180, ampliar, né, as políticas de ação de prevenção primária, de autonomia econômica, para que a gente consiga ir mais além do que esse impacto. Mas a gente também é realista e trabalha muito na chave, né, de que a gente está debatendo os feminicídios que são categorizados como feminicídios. Mas a gente tem a outra parte, que são as mortes violentas contra mulheres, né, categorizadas ali no Anuário Brasileiro de Segurança Pública como homicídios. E que a gente quer, no próximo período, que, na verdade, no primeiro momento, todas essas mortes violentas contra as mulheres sejam identificadas como feminicídio. Aqui no Distrito Federal, inclusive, né, foi sancionado o protocolo já preconiza isso. Toda morte violenta contra a mulher, ela é inicialmente registrada como feminicídio e no decorrer da investigação. Exatamente. Né? A gente quer que tira a tipificação ou não. Até exatamente, porque é na investigação final que você consegue concluir se foi feminicídio ou não. E o que a gente tem assistido muitas vezes é que quando você não registra inicialmente como feminicídio, depois no desdobramento da investigação você não consegue mais registrar. Mesmo que você conclua que foi um feminicídio, você não consegue mais tipificar como feminicídio. Existe uma estimativa de quanto o crime de feminicídio é subnotificado no país por conta dessa circunstância? Na nossa compreensão, diria ali que pouquinho mais da metade dos que hoje estão colocados como homicídios, né, e mortes violentas de mulheres, eles são verdadeiramente feminicídios, que podem incluir feminicídios de ordem íntima, mas também de violência política, por exemplo, né, de lideranças defensoras de direitos humanos que são mortas, né, nos seus territórios e que não são identificados como feminicídio político. Então, a gente realmente precisa desdobrar esse número. A gente sabe que quando esse protocolo ele for implementado no Brasil, que vai aumentar o dado,
de feminicídio, e esse debate ele é importante porque não é que necessariamente vai aumentar o índice de feminicídio, vai aumentar o dado sobre feminicídios, e que a gente também deverá ter outras medidas concretas para impactar nesse dado. Até para desenvolver políticas públicas que deem conta desse dado. Agora, você estava dizendo, antes da gente começar a gravar, que dentro desse pacto que vai ser firmado com os estados no dia 26 agora, e dentro dessas 76 ações de prevenção, uma delas é o uso de tornozeleira eletrônica para o autor de violência antes da condenação. Ou seja, ele cometeu uma violência contra a mulher, ele já passa a usar uma tornozeleira eletrônica. Como é que está isso dentro do governo para que isso chegue aos estados e municípios? Nós fizemos um debate extenso com o sistema de justiça mesmo no Brasil, que normalmente aplica o uso de tornozeleira já em caso penal. E como a gente realmente quer que as medidas protetivas de urgência sejam efetivas, na nossa compreensão, o uso de tornozeleira ele tem que ser em caráter de prevenção. E as pesquisas comprovam, né, que quando você usa a tornozeleira eletrônica para monitorar o agressor, quando a medida protetiva é expedida, que sim, você consegue impedir que aquele agressor cometa um feminicídio. E isto é um dado importantíssimo se a gente quiser impactar esses índices. A outra perspectiva importante de você usar a monitoração eletrônica por uso de tornozeleira no agressor é que você também não mantém para a vítima única e exclusivamente a responsabilidade de ter que ficar acionando o botão do pânico toda vez que ela sente ou que ela percebe que esse agressor se aproximou do radar dela. Então, você responsabiliza essa vítima, você coloca a responsabilidade de acompanhamento sobre o agressor e você também direciona o trabalho, né, da central de monitoração eletrônica de maneira mais qualificada, para acompanhar o raio de distância desse agressor, para irem até esse agressor se ele tiver infringido a medida protetiva de urgência, ao invés de que esta vítima fique o tempo todo em alerta, porque não sabe se o agressor está se aproximando, e aí ela vai ter que acionar a monitoração, a central de monitoração eletrônica, não sabe em quanto tempo ela vai ser atendida, e que a gente também, obviamente, tem que qualificar os profissionais dessas centrais de monitoração eletrônica. Só que mais do que isso, a gente precisa ampliar as centrais de monitoração eletrônica no Brasil. Hoje a gente tem 13 estados, basicamente, que implementam, né, e que têm processo de licitação e de aquisição de tornozeleira eletrônica. Isso é uma primeira coisa. Para esses estados, a gente já teve que incentivar, então, que eles usassem essas tornozeleiras eletrônicas nesse caráter preventivo. O DF está entre eles? O DF está entre eles. Então já começou esse... Sim, o ano passado a gente fez um edital, né, e os estados foram contemplados nesse edital para adquirir tornozeleiras eletrônicas para esse fim. Para este fim. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também fez um edital com este propósito, e o ano que vem a gente abrirá um novo edital, tanto para aquisição de tornozeleira eletrônica, quanto para a qualificação dos profissionais das centrais de monitoração eletrônica. E a gente tem dialogado com o Ministério da Justiça, porque isso se trata mesmo, né, da segurança pública, para que conjuntamente façamos esse incentivo para que os demais estados façam adesão a essa política e essa política se concretize. Um avanço importante foi aprovar uma recomendação no Conselho Nacional de Política Penitenciária, porque daí isso chega, né, para o sistema de segurança pública de outra forma, porque no sistema de justiça realmente só se debate o uso de tornozeleira em caráter penal. E aí a gente chega e diz, não, mas a gente não quer usar em caráter penal, a gente quer usar em caráter preventivo. E aí, né, não é um debate simples de você fazer quando você tem toda uma jurisprudência firmada em relação a isso. Então, debatemos com o Conselho de Política Penitenciária, Conselho Nacional de Justiça já tem uma recomendação para isso, se eu não me engano é a recomendação 247, que já incentiva também o uso de tornozeleira neste caráter, e ao par e passo disso a gente vem construindo com o sistema de justiça um fluxo também bastante adequado para a expedição dessas medidas protetivas. Então, assim, é bastante avançado, a gente quer, né, que seja cada vez mais amplo esse debate e o uso da tornozeleira eletrônica para este fim,
porque comprovadamente isso impacta nos índices de feminicídio. Desculpa, pode falar. Não, só porque ainda em relação a isso, seriam os homens que as mulheres a quem eles agrediram têm medidas protetivas. Exatamente. Seria esse público. É exatamente isso. Você entrou com pedido de medida protetiva, já há uma decisão para que esse agressor passe a usar monitoração eletrônica. Porque isso é fundamental. Porque quando isso não acontece, ele não é monitorado, e às vezes há denúncia contra ele é oficiado da medida protetiva, é quando ele comete inclusive o feminicídio, porque ele não está sendo monitorado, né? Ou muitas vezes esse agressor ele volta para a casa da vítima, ele volta para o território onde a vítima está, então com esse impeditivo você consegue impactar mesmo e acompanhar esse agressor, que é uma coisa que o Brasil durante muito tempo não fez. A gente não tem uma estrutura de Estado no enfrentamento à violência, que é medir índice de reincidência desses agressores, que é quantas vezes, mesmo com medida protetiva, eles continuam cometendo violência com a mesma vítima, ou com quantas outras vítimas eles vão fazer, se não mais com aquela, com outras mulheres, né? E este agressor, muitas vezes, ele nunca foi acompanhado dentro da rede de enfrentamento à violência, da rede especializada. Então você também não sabe quem ele é. E aí ele continua revitimizando ou ele vai cometer com outras mulheres. Então, pensando nessa estruturação da política, é fundamental, porque ela passa a ser uma política estruturante dentro disso. Pagu, aqui no Distrito Federal, a gente tem um programa que ele... durante o processo de denúncia de uma vítima contra um agressor, eles pegam esse agressor e ele é encaminhado para um ciclo de palestra, de capacitação, de formação, para entender a violência doméstica. Isso. Os relatos que a gente tem é que muitas vezes esse agressor, ele não sabia que ele estava sendo violento. Ele não sabia que o que ele estava fazendo era um crime. Né? Aquela coisa da naturalização. Naturalização, né? Exatamente. Da violência, né? E a avaliação que tem aqui no Distrito Federal, quando os homens passam por essa capacitação, é de que o índice de reincidência é muito baixo. Existe alguma coisa em âmbito nacional para tratar do agressor com foco voltado para o homem? Tem, né? E que eu acho que dentro das atribuições que a gente tem em âmbito federal, é uma política que está mais a critério hoje, né, do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, inclusive porque se trata, né, também da aplicabilidade da Lei Maria da Penha, porque essa é uma medida prevista na Lei Maria da Penha. Nós do Ministério das Mulheres fizemos diálogos e discussões com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para direcionar minimamente as diretrizes de debate desses grupos reflexivos, porque também não pode ser qualquer debate, né? Essa compreensão sobre o que é a violência de gênero, violência contra as mulheres, as tipificações específicas, que é exatamente isso, o agressor entender que, bom, é crime, não pode ser cometido, essa violência precisa ser desnaturalizada, exige também uma diretriz. Sim, o Ministério das Mulheres faz o debate sobre essas diretrizes. A aplicabilidade desta política está mesmo a critério do Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque a gente entende também que o nosso investimento mesmo, orçamentário, de político e tal, precisa ser bastante direcionado diretamente para essas mulheres. E ao mesmo tempo em que a gente discute com a educação e com a segurança pública as diretrizes para que essas mudanças, né, de pensamento, essa desnaturalização da violência possa ocorrer. E acompanhado com isso que eu trouxe aqui, né? Porque quando você tem um grupo de reflexão para debater com esses homens agressores, você também tem um acompanhamento de reincidência. Porque ele está sendo acompanhado psicologicamente, você consegue inclusive avaliar, né, o efeito deste apoio psicossocial que ele vai ter e se ele vai ser reincidente nas violências que ele já cometeu. E o que os grupos de reflexão têm mostrado é que realmente, quando eles entram, que eles compreendem o processo, passam por essa desconstrução que diminui a reincidência de violência. Então, a gente realmente precisa ter uma ampliação dessa política. É o que a gente debate com o Ministério da Justiça, com a Segurança Pública no Brasil inteiro, porque
no longo prazo a gente pode chegar nessa utopia do feminicídio zero, né? E a gente, para além dessa questão da violência, né, de gênero, mas não tão distante assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da equiparação salarial entre homens e mulheres, que chega a tocar ainda em relação à violência de gênero, né, porque a gente sabe que a independência financeira da mulher impacta, de certa forma, não é um fator determinante, mas em muitos casos né? Exato. E eu queria saber como é que o Ministério das Mulheres está trabalhando essa questão da equiparação salarial, que já é lei e que não é cumprido, né? Que a gente sabe disso muito bem. Porque o debate, né, quando a gente entra na esfera da discussão econômica no Brasil, ele nunca é simples, e ainda mais quando a gente pensa isso na perspectiva salarial das mulheres. A gente conseguiu assistir, né, de 2023 a 2024, um aumento mesmo do índice de empregabilidade no Brasil. As mulheres voltaram a trabalhar, mas elas não voltaram a trabalhar mais e melhor. Aí é que tá, elas trabalham mais, mas não melhor. Porque a maioria das vezes a entrada no mercado dessas mulheres, sobretudo se forem mulheres negras, vai sempre significar ocupar os espaços mais precarizados, os postos de trabalho mais precarizados. Com a lei vigorando, o Ministério das Mulheres adotou uma série de medidas para fazer com que a lei realmente seja efetivada, porque a lei ela tem que pegar, né? E uma delas foi exatamente isso, construir o relatório, levantar em todas as empresas se realmente essas empresas já passaram a cumprir a lei da igualdade salarial, e o que a gente tem assistido é uma resistência bem grande de vários setores empresariais, inclusive de algumas federações sindicais, que entraram concretamente com um pedido no STF para suspender o relatório que é previsto na lei, né, que você publica os dados dessa igualdade de gênero na empresa, para demonstrar se realmente a empresa está pagando salário igual, para função igual, para formação igual, entre homens e mulheres. E neste primeiro momento ganharam em primeira instância, infelizmente, e a gente teve que retirar o relatório do ar, né? Ou seja, isso escancara para todo o país que as mulheres realmente ganham menos que os homens, e que o mercado não quer mudar, que isso continue. E não quer mudar essa situação. Não quer, porque na lógica, né, da exploração econômica, como a gente debate, né, no modelo econômico, a gente sabe que há um trabalho que as mulheres executam na sociedade que, se feito de graça ou de maneira precarizada, aumenta o lucro do outro lado. E a manutenção desse interesse é o que está sendo feita quando alguém diz que é contra a lei da igualdade salarial, né? Então, por que isso entra como chave importante também para a gente debater redução de violência? Porque é também desnaturalizar o papel que as mulheres têm que cumprir neste trabalho de cuidados, no trabalho do apoio, da assistência, dos postos menores, porque isso gera mais lucro também para quem tem interesse em dizer que é contra a lei da igualdade salarial, ou a publicação dos dados, né, de que isso esteja sendo implementado. Então, a gente tem feito um debate firme com o sistema judiciário no Brasil. O presidente Lula está extremamente comprometido no debate com o Congresso, no debate com o Judiciário, a nossa ministra também, para que a gente consiga derrubar essa decisão, que a gente espera seja momentânea, do STF, e consiga implementar efetivamente a lei da igualdade salarial. A gente pode afirmar que é genérico? Nada é genérico, mas a grande maioria hoje das empresas realmente não implementou e efetivou a lei da igualdade salarial. E a outra medida que tem sido importante é que este incentivo ele começa dentro das autarquias de governo, né? Então, todas as empresas que são autárquicas em âmbito federativo, a gente faz a fiscalização de perto para que elas já passem a implementar devidamente. No âmbito privado, a gente está enfrentando essa dificuldade, a ministra tem debatido com a sociedade civil, a necessidade também da sociedade civil se mobilizar em prol da igualdade salarial. As mulheres continuam sendo a maioria, né, da população brasileira, e é do interesse, né, dessas mulheres também estarem dentro desta luta para que a lei seja efetivada. Uma outra luta que você estava dizendo para a gente que o Ministério está enfrentando, né, Cibele, é a questão do plano de enfrentamento
enfrentamento à violência política. De que forma que isso está sendo tratado e qual é a abrangência desse plano? A primeira coisa que a gente fez com esse plano foi ampliar a perspectiva do que é violência política no Brasil. Porque no Código Penal, na tipificação que existe de violência política de gênero, a gente vai lidar com os crimes que estão dizendo respeito diretamente à institucionalidade da política, qual seja política eleitoral, a que é cometida sobretudo em relação às parlamentares eleitas ou às que são candidatas. Só que a gente sabe que a violência política contra mulheres, ela está em todos os espaços onde as mulheres atuam com a sua liderança. E aí eu estou falando de movimento social, eu estou falando de centrais sindicais, eu estou falando de organizações da sociedade civil, lideranças comunitárias, né, de base, que têm atuação, que têm liderança política e que sofrem violência política nesses espaços. Em muitos casos, inclusive, a gente tem visto, né, no norte do Brasil, que essas lideranças sofrem feminicídio político por causa desta violência política, né, de gênero. Então, a política, ela está vindo para ampliar este debate, para garantir que essas mulheres possam ter proteção e acolhimento devido se sofrerem essas violências políticas. A gente sabe a diferença que é você ter uma parlamentar eleita que sofre uma violência política, poder denunciar essa violência política e ser acolhida, e a diferença que é para uma liderança comunitária, para uma mulher quilombola, como foi o caso da mãe Bernadette, por exemplo, ter a proteção devida de Estado para isso. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que esta política apresenta é exatamente esta ampliação. Com a ampliação desse debate, é a criação de novos mecanismos também, né? Para que essa violência política que não está exatamente ali categorizada no Código Penal possa ser denunciada e essa mulher possa ser acolhida. Isso passa pelo debate do Programa de Proteção de Defensoras dos Direitos Humanos. Esse programa está sendo revisto, inclusive para que a avaliação de risco dele seja o mais precisa possível a partir de uma perspectiva de gênero, para que a gente dê conta de ampliar esse espaço de proteção para as mulheres que sofrem violência política. A gente está terminando o programa, mas eu acho importante a gente falar mais uma questão. O Brasil é o país que mais mata trans no mundo. O que a Secretaria, o Ministério das Mulheres tem de políticas em relação a esse público específico? Bom, primeiro eu acho que dizer que o Ministério das Mulheres, ele é um ministério comprometido com toda a diversidade das mulheres do Brasil. Então, toda a nossa rede que está sobre o nosso guarda-chuva, ela está preparada para atender mulheres trans. O Ligue 180 está, a Casa da Mulher Brasileira está, o Centro de Referência da Mulher Brasileira está e tem que ser feito. O outro debate que a gente está fazendo é com a rede que a gente fala relacionada na assistência social e na saúde, que é, por exemplo, revisar as diretrizes de abrigamento para mulheres em situação de violência. Porque a gente sabe que sim, precisa ter protocolo específico para a mulher trans, para a mulher quilombola, para a mulher indígena, porque existem diversidades e especificidades que muitas vezes não são atendidas no genérico da política pública. Então, há sim um compromisso, né, do Ministério das Mulheres. A gente firmou um acordo de cooperação técnica com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania no Agosto Lilás para começar a implementar o protocolo especializado para atendimentos a mulheres LGBT dentro dos nossos serviços, para pensar a estruturação dessa política na rede que existe ligada ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, na rede que existe ligada ao Ministério das Mulheres, com a rede que está relacionada à assistência social e à saúde. E isso já está em andamento, o plano de trabalho já está insertado, e a gente já tem conversado, inclusive, com as gestoras hoje responsáveis pelas Casas da Mulher Brasileira que estão em funcionamento. Então, sim, há um compromisso do Ministério para atender toda a diversidade de mulheres brasileiras. Bom, nosso tempo infelizmente acabou. Obrigada, Pagu, pela presença. Já fica o convite para a próxima. Sempre que vocês tiverem novidade lá, nos acione. O Correio pode contar com o Correio Brasiliense como parceiro, né, Sibeli? É um tema muito caro para a gente. A gente, inclusive, ficaria falando bem mais aqui. Né? Com certeza. Agradeço, meninas. Muito obrigada, viu? Obrigada, Sibeli. Obrigada, o podcast do Correio Brasiliense fica por aqui. Muito obrigada pela participação, pela presença. E até a próxima. Até mais.